Olá pessoal, boa tarde a todos. Nós vamos gravar um vídeo, na verdade dois vídeos, tá? Sobre propriedades periódicas. No primeiro vídeo eu vou explicar a teoria para vocês. E no segundo vídeo eu vou fazer os exercícios dessas aulas 6 e 7. Legal? Como são duas aulas, né? Eu vou fazer dois vídeos, até para não ficar muito longo o vídeo para vocês assistirem, tá legal? Então, primeiro vamos lá, né? Olha só, ó. Definição. Ela chama propriedade periódica porque ela varia de forma periódica, quase que linear, nas famílias e nos períodos. Então, nesse gráfico aqui, ó, aqui é raia atômica, uma das propriedades periódicas que eu vou te explicar. Aqui embaixo é o número atômico aumentando, né? E aqui, se você pegar essas linhas que descem, ó, aqui são os períodos, tá vendo? E essa subida violenta aqui, sabe o que acontece? É que você parte de um metal alcalino, vai até um gás nobre, e depois de um gás nobre, logo em seguida dele, quem vem de novo é um metal alcalino. Então, essa subida violenta aqui, ó, é que você parte de um gás nobre para um metal alcalino. Então, um gráfico de propriedade periódica, você vai ver esse zigue-zague. Aí, presta atenção, ó. Aqui estão os períodos, tá? Está variando nos períodos, e aqui estão as famílias, tá vendo? Tá legal? Vamos uma por uma devagar, bem bonitinho, né? E você volta o vídeo quando você não entender uma delas, tá? Primeira colocação que eu faço para vocês é a seguinte, ó. Como é que eu percebo que um gráfico é de propriedade periódica? Eu tenho que achar esse zigue-zague assim, ó. Porque nesses zigue-zagues que eu vou encontrar os períodos e as famílias, tá certo? Vamos à primeira delas, ó. A primeira que eles chamam de raio atômico. Quando fala atômico, não pode ter carga positiva ou negativa, né? Então está na tabela periódica ainda. Bom, eles dizem, né, eles definiram assim, raio atômico é a distância estimada entre o centro do núcleo e a última camada. Então você tem de imaginar a última camada, o elétron passando lá, né? E a distância do centro do núcleo até a última camada seria o raio. Tudo bem? O que eles vão te perguntar? Como é que aumenta o raio nas famílias e nos períodos, certo? Então, vou pegar a primeira família, que é a família do 1A, né? Lítio, sódio, olha só. O lítio, tá ali o lítio, né? Ó, ele tem o núcleo e duas camadinhas. Tem ali o sódio, que tem o núcleo e três camadas. O próximo cara é o potássio, que tem quatro camadas. O próximo cara seria lítio, sódio, potássio, rubídio, né? Que teria cinco camadas. Quer dizer, você vai aumentando as camadas. Então, como o raio é do núcleo até a última camada, e você está colocando mais camadas nesse, eu até brinco assim, nesse seu repolho, né? Está aumentando o tamanho do repolho. O raio está aumentando. Então leia essa frase aqui em cima, ó. Nas famílias, o raio atômico aumenta de cima para baixo, pois aumentam as camadas. Vamos ser bem extremistas. Vamos pegar a família número 1. O primeiro cara é o hidrogênio, que só tem uma camada. E o último é o frâncio, tem sete camadas. É gigante. Tá legal? Belezinha? Então, nas famílias é um pouco fácil de entender, é só você imaginar repolhos. Nos períodos, eu vou usar um pouquinho de física, mas de física a gente gosta. Olha só, ó. Só volta um pouquinho para as famílias, né? Olha só, ó. Eu tinha aqui, vamos supor, eu tinha uma camada só, né? Se eu colocar mais uma camada, aumenta o raio, né? Certo? Então, ó, quanto mais camadas tiver um átomo, né? Maior o raio atômico dele. Tá legal? Agora indo para o período, olha só. Ó. Nos períodos, olha aqui embaixo, ó. Primeira coisinha, tanto sódio, fósforo e cloro, todo mundo no mesmo período tem a mesma quantidade de camadas. Então essa história de aumentar a quantidade de camadas do repolho não existe, tá? Porque todo mundo tem a mesma quantidade de camadas no mesmo período. Quem tiver no terceiro período, é o caso desses caras aqui, ó, eles têm três camadas. Então não vai ganhar nem perder camada aqui, tá? Agora, olha essa formulinha aqui de baixo, ó. É uma fórmula da física, né? A força depende, se cai a dependência, tá? Ó, não é que é igual, é depende. A força depende das cargas positivas. Então, esse 11 vai ser carga positiva, esse 17, tá? E Q2 vão ser cargas negativas. Quanto mais cargas positivas e negativas você colocar, maior é a tração, maior a força de tração, entende? Essa é a equação de Coulomb, né? A força, tá? E agora olha para cá um pouquinho, ó. Se você aumenta a tração, você fica mais atraído. O que acontece com a distância? Diminui, né? Então a força, olha aqui embaixo, ó, ela é inversamente proporcional à distância. Então presta bem atenção, ó. No cloro ele tem mais prótons e mais elétrons. Quer dizer, se ele está mais à direita, da esquerda para a direita aumenta o número atômico, né? Então se esse cara aqui tem maior número atômico, 17, aquele é 11, né? Ele vai ter mais prótons e mais elétrons. Então ele vai ter mais cargas positivas e mais cargas negativas, ele atrai mais e fica menor, o raio dele é menor.
E aqui na esquerda, né, olha, aqui na esquerda o cara tem menor número atômico, tem menos prótons, menos elétrons, atrai menos, fica menor. Então leia aqui em cima essa frase que eu escrevi para vocês. Ó. Nos períodos, quer dizer, nas linhas horizontais, todos os átomos possuem o mesmo número de camadas. Portanto, o raio atômico aumenta da direita para a esquerda, né? Para lá, para a esquerda. Por quê? Porque na esquerda o cara tem menos prótons no núcleo e menos elétrons na sua eletrosfera. Ó. O sólido tem 11 prótons e 11 elétrons, enquanto que o cloro tem mais, ó, 17, 17. Tá vendo? Como ele tem menos prótons e menos elétrons, ele vai ter menor atração. Só que aqui é inversamente proporcional, né? Se diminui a atração, a distância aumenta. Eu até brinco que isso aqui é que nem casal de namorado, né? Quanto maior a atração, menor a distância. Ficam mais juntinhos, né? Quanto menor a atração, mais distante. Tá certo? Legalzinho? Essa é a explicação mais rebuscada. Volte nela várias vezes, tá certo? Tá vendo? Aqui, ó, ali atrás é uma tabela periódica, né? O raio aumenta de cima para baixo, né, porque aumenta as camadas, e aumenta para a esquerda. Tá? Tá vendo? Nós vamos fazer assim, ó. Tem uma tabela aqui atrás. Essa tabela vai sumir assim, ó. Então, sempre que eu colocar um retângulo desse, imagina que lá atrás tem uma tabela fantasminha assim, ó. Tabela, tá vendo? Que desaparece quando eu quero, né? Imagine uma tabela lá atrás assim, tá legal? O raio atômico aumenta assim. É legal você pegar uma folha de caderno, sulfite, assim, ó, e desenhar esse retângulo, escrever no meio deles raio atômico, em vermelho, por exemplo, colocar setinhas vermelhas, tá? Eu vou usar duas cores com vocês, que são antagônicas, que são opostas, tá? Vermelho é o contrário de verde nos meus slides, tá bom? Continuando aqui, ó. Aqui, volta para cá, aqui é na tabela periódica, certo? Quando o cara vira um íon, ele sai da tabela, né? Aí, raio iônico, eles vão te perguntar sobre cátions e ânions. Então, o cátion, olha só, o cátion vai ser sempre menor que o seu átomo de origem. Por quê? Vou te mostrar aqui, olha só. Ó. Depois você lê aqui em cima, tá? Ó, o sódio, átomo zeradinho, tinha 3 camadas, tá vendo? Ó? Quando ele vira sódio mais, vira cátion, ele perde essa camada aqui, ó. Como ele tem menos camadas, você acabou de descascar o repolho, né? Ele ficou menor. Estava maior, você descascou, ficou menor. Tudo bem? Então, normalmente, você vai guardar assim, ó. O cátion ele é menor que o átomo de origem, porque normalmente ele perde camada. Mas mesmo se ele não tivesse perdido camada, ele ficaria menor, viu? Quer dizer, se eu pegar esse sódio mais, né, e arrancar mais um elétron dele, ele fica menor ainda. Porque a eletrosfera dá uma contraída, assim, ó. Os elétrons ficam longe uns dos outros, porque tem repulsão eletrostática de cargas iguais entre eles, né? Então, na hora que você arranca um elétron, eles ficam mais próximos entre si. Tudo bem? Né? Então, olha o que eu escrevi. Ó. O raio do cátion é sempre, pode cravar, tá? Menor que o seu átomo de origem, pois ocorre contração da eletrosfera, que eu te falei, né? Quando o cara não perde camadas, né? Ou ocorre perda de camadas, que é o mais comum. O mais normal é que o cara perca uma camada e, ao perder a camada, diminui o tamanho dele. Legal? Agora vai na inércia, que você acerta, tá? O que é o contrário de cátion? Ânion. Se o cátion é menor, o ânion deve ser maior. E é isso mesmo, tá? Tudo bem? E aí é a explicação que eu te disse, né? Tá vendo? Olha aqui embaixo, ó. Você tem o flúor, que tem 2 camadas, e o fluoreto, o ânion, também tem 2 camadas, porque o elétron encaixa aqui, ó, é P5 vira P6, tá vendo? Então aqui não teve um ganho de camada para ele ficar maior. Mas por que ele fica maior? Porque este elétron que chega, ele repulsa os demais. Então ocorre uma expansão da eletrosfera para a acomodação deste elétron que foi ganho por esse átomo, né? Lê aqui embaixo, ó, agora virou íon, né? O raio do ânion é sempre maior que o seu átomo de origem, ó. Sim? Pois ocorre a expansão da eletrosfera para a acomodação do elétron recebido. Tudo bem? São conceitos, assim, bacanas, né? De você tratar com bastante carinho, né? Então, eu gostaria que vocês voltassem muito nesses slides, né? Nesses vídeos, né? Que você viu, né? Lesse isso até entender, escrever sobre isso, que fica bacaninha, tá legal? Pronto, essa é a parte de raio. Agora tem algumas coisas que nós vamos fazer com os átomos, né? A primeira delas, eu vou arrancar o elétron dele. Eu tenho aqui um átomo isolado, neutro, bonitinho, né? Eu forneço uma certa energia, que chama energia de ionização. Ele vira um cátion, tá vendo? E perde esse elétron. Legal? Agora, quem segura o elétron que eu vou arrancar no átomo é o núcleo. Porque o núcleo é positivo, o elétron é negativo, eles se atraem. Sim? Então, quanto mais perto tiver esse elétron do núcleo,
mais energia eu vou gastar para arrancar o elétron deste átomo, você concorda? Então, quanto menor for o átomo, maior a energia de ionização. É o contrário, né? Quanto maior, menor. Então, presta atenção, ó. Vou explicar de novo, tá? O raio, ele aumenta para baixo e para a esquerda, certo? A energia de ionização, ela aumenta para o alto e avante. Eu brinco assim, né? Ao alto e avante, ao infinito e além, né? É o contrário do raio. Por quê? Porque aqui para cá, né, ó, se o raio ele aumenta para baixo assim, né, ó, por aqui assim, ó, o átomo é menor, né? Então, o átomo menor vai ter o núcleo mais perto do elétron e você vai gastar mais energia para arrancar o elétron dele. Agora, os átomos que estiverem para cá, aqui embaixo, ó, mais para baixo assim, ó, para baixo e para a esquerda, eles vão ser maiores. E se ele é maior, o elétron está mais longe do núcleo. Então, fica mais fácil para você arrancar, você gasta menos energia. Tudo bem? Leia aqui embaixo, ó. Quanto menor o raio atômico, maior a energia de ionização. Menor, maior. Tudo bem? Bacaninha? Essa é a primeira propriedade periódica depois do raio, né? Vamos sempre amarrar no raio. E você viu, né? O raio ficou vermelho e ela é verde, né? Ou seja, cores opostas. Tá bom? Essa que eu gosto bastante. Ah, tá. Antes de passar para a próxima, né? Depois que você arrancou o primeiro elétron de um átomo, na hora que você quer arrancar o segundo elétron do átomo, você vai gastar mais energia. E para arrancar o terceiro, mais energia ainda. Quer dizer, por exemplo, o sódio, né, tem 11 elétrons. Então ele tem 11 energias de ionizações. Só que cada uma delas vai ficando maior que a outra. Por quê? É fácil explicar, tá? Assim, você arranca o primeiro elétron, que depende disso aqui, tá? Quer dizer, essa por alt e avante é só para a primeira energia de ionização, tá bom? Agora, as próximas são todas maiores, sabe por quê? Porque cada vez que você arranca o elétron, o átomo fica menor e positivo. Então, o átomo vai ficando cada vez menor, cada vez mais positivo, e por isso você vai gastando mais energia para arrancar o elétron dele. Bacaninha? Vamos ver a próxima aqui, ó. Afinidade eletrônica. Eu gosto dessa, ó. Eu chego pro átomo e ofereço um elétron para ele. Ei, você está afim de um elétron, átomo? O átomo X, você está afim de um elétron? Ele aceita esse elétron e libera energia. Quanto mais energia ele liberar, maior vai ser a sua afinidade eletrônica. Sim? Agora presta atenção, ó. Você oferece um elétron para o átomo. O átomo só aceita esse elétron se o núcleo estiver disposto a atrair esse cara, né? Quer dizer, se o núcleo estiver muito longe, né? Não pega esse elétron, né? Então, quanto mais exposto estiver o núcleo, mais fácil pegar esse elétron. Então, novamente, quanto menor o átomo, maior a afinidade eletrônica. Ó. Se o raio aumenta para baixo e para a esquerda, né? Ó, para a esquerda, a afinidade eletrônica aumenta para o alto e avante. Certo? Por quê? Porque se o átomo é menor aqui, ele é menor, né? Se o átomo é menor, ele aceita o elétron mais fácil porque o núcleo está mais exposto para atrair o elétron oferecido. Sim? Só que aqui tem um porém, olha só. Tá vendo a última família? É dos gases nobres, né? O gás nobre você exclui dessa definição, certo? Quando eu grifar assim, é a primeira vez que eu faço isso, tá? Quando você pinta assim de preto assim, ó, é porque você exclui gás nobre dessa definição. Por quê? Porque o gás nobre não está afim de elétron, né? O gás nobre não vira um ânion, tá? Então se oferece um elétron para ele, ele não pega, tá? Então você exclui dessa definição gases nobres, né? Ó, quanto menor o raio, maior a afinidade eletrônica também. Dá uma tá parecida com a outra? Parecida. Daqui a pouquinho eu amarro as três, tá bom? Espera só um pouquinho. Três, tem mais uma agora, ó. Da mesma cor. Olha lá, ó. Eletronegatividade está em verde. Sim, senhor, ela vai para o alto e avante também, tá certo? Vamos amarrar essas coisinhas, certo? Agora, o que é eletronegatividade? Tá vendo, ó? Agora tem que estar ligado os átomos, tá vendo, ó? O H está ligado ao Cl por uma ligação covalente. Por trás dessa ligação covalente, tem um par de elétrons. Este par de elétrons a gente costuma desenhar assim, ó, de forma equidistante, certo? Só que não é verdade, porque o cloro, vou te explicar depois por quê, né? O cloro é mais eletronegativo que o H. E o que é isso? Olha como é que fica, ó. Os elétrons da ligação ficam mais próximos dele. Então, a eletronegatividade é a tendência que o átomo tem de puxar para si os elétrons de uma ligação. E como ele puxa para si um elétron que não é dele, ele fica momentaneamente negativo. E o H, que teve o seu elétron afastado de si, ele fica momentaneamente positivo. Aqui você tem a formação de dois polos. Como são dois polos, você chama isso aqui de momento dipolar. Tem alguns chamam de carnaval, brincadeira. Dipolar, né? Momento dipolar, brincadeira. Então volta aqui um pouquinho, ó. Volta aqui, ó. É mentira
que os elétrons ficam de forma homogênea para os dois átomos. Se eles forem diferentes. Se forem iguais, fica assim, tá? Se fosse HH, né, ClCl, ficaria desse jeito, tá? Mas como são diferentes, e o cloro é mais eletronegativo que o H, daqui a pouquinho eu te mostro por quê, os elétrons ficam mais perto do cloro do que do H. Ou seja, o cloro é mais eletronegativo que o H, e olha para cá, o que eu vou te falar, o H é mais eletropositivo que o cloro, entendeu? Quando você tem dois polos, você tem o famoso momento de dois polos, momento dipolar, de dois, né? Certo? Olha aqui, ó. Escrevi até aqui em cima. A eletronegatividade é a tendência que um átomo possui de atrair os elétrons em uma ligação. Tem que estar ligado e puxar os elétrons para si, tá? Aí, né? Ó, eletronegatividade para o alto e avante. Não inclui gás nobre, porque eles pouco fazem ligações. Sim. Lembra da afinidade eletrônica? Para o alto e avante. Exclui gás nobre. Energia de ionização você inclui gás nobre, tá? Porque o gás nobre, ele não quer perder elétron. Então você vai gastar muita energia para arrancar o elétron dele. Sim? Então, olha essa frase que o Damato inventou aqui embaixo, ó. Quanto mais afim, esse afim vai ser dessa, tá? Essa energia vai ser daquela, e isso daqui vai ser dessa eletronegatividade, tá bom? Então, ó, quanto mais afim um átomo for de ganhar elétrons, tá vendo? Mais energia você vai gastar para arrancar o elétron dele. E maior a tendência que ele tem de atrair os elétrons de uma ligação. Então, pensa comigo aqui um pouquinho, ó. Se o átomo, eu vou nessa aqui, que chega para a pessoa e fala assim, ei, você está afim de lanche hoje? Ela fala, não, hoje não estou afim de lanche. Ou estou afim de lanche, né? Então, quanto mais afim você for de lanche, e a pessoa quiser arrancar o lanche de você, ela fala, você é louco? Eu quero lanche, eu estou afim do lanche, você vai arrancar meu lanche? Que é isso? Então, ó, quanto mais afim um átomo for de elétrons, né, ó, quanto mais afim um átomo for de elétrons, mais energia você gasta para arrancar o elétron dele. E se ele é muito afim de elétrons, numa ligação química, ele puxa para si os elétrons dessa ligação. Tá? Isso que é eletronegatividade. Bonitinho? Ela é a mais importante de todos que eu falei até agora, tá? Tem até uma brincadeirinha, né? Tá vendo? Ó? Que é assim, ó, leia aqui em cima, ó, frase para guardar a eletronegatividade, né? Ó, eu escrevi Fonkley, Brisk, pH, metais, main. Esse main aqui é para você pensar que você está falando em inglês, tá vendo? Ó? Se você falar Fonkley, Brisk, pH, metais, main, sai a frase bonitinha, ó. Tá escrito aqui, gente, olha só. Esse FON, esse aqui, ó, FON. O CL eu falo Kili, tá vendo? Kili. Briskip, ó, BR, ó, Briskip, H, metais, tá vendo? FON, Briskip, H, metais. Na direção do flúor, aumenta a eletronegatividade. Tá? Volta aqui um minutinho. Ó, como você exclui gás nobre, né? O flúor é o cara que tá aqui nessa resultante aqui, ó, tá vendo? O flúor tá por aqui, tá bom? Então, ó, aqui estão os não metais, que são bastante eletronegativos, né? E os metais são bastante eletropositivos. Agora, olha esse sinônimo, gente. Ó. Eletropositividade é a mesma coisa que caráter metálico. Ou seja, a vontade de ser metal é a vontade de perder elétrons. Tanto que quando você vê os cátions, são metálicos. Normalmente, ó, ferro 2+, ferro 3+, cálcio 2+, sódio mais, tudo que eu te falei é metal. Você nunca viu flúor 1+, cloro 1+. Você vê cloro 1-. O, 2-. Essas são as tendências naturais das espécies. Quer dizer, esta aula, propriedades periódicas, é uma aula que deixa a química curta, um pouco menor que o normal. Tudo bem? Deixa eu desenhar o quadro de eletropositividade. Olha só. Eletropositividade ou caráter metálico. Você viu que eu mudei a cor para vermelho, né? Ela aumenta igual o raio, ó, para baixo e para a esquerda. Sabe por quê? Porque o átomo grande ele perde o elétron mais fácil. Tem uma frase minha que é assim, ó. O pequeno chupa, o grande esquece. Quer dizer, o átomo pequeno ele chupa o elétron mais fácil, o grande esquece. Mas você precisa excluir desse daqui, ó, gás nobre também, tá certo? Agora, olha que bacaninha. Tá vendo? Aqui embaixo eu coloquei a tabela periódica, né? Tá vendo essa risca vermelha? Nessa risca vermelha aqui, ó, para a esquerda aqui você tem os metais. Você viu, ó? Os metais estão para cá, para a esquerda. E aqui estão os verdinhos. Olha aqui, ó, flúor, O, N, Fonk, Libris, que está por aqui. Ó. Os gases nobres você exclui dessas duas definições. Tá certo? O H que está em lugar errado, né? Muitos países arrancam o H daqui, ó, e deixam ele perto do carbono aqui, ó. Porque ele não é nem eletronegativo, nem muito eletropositivo. Ele fica no meio termo. Certo? Essa definição eu gosto bastante, ó, reatividade, né?
Ó, com exceção dos gases nobres, a reatividade aumenta para os extremos da tabela periódica. Na verdade, esse quadro aqui ó, é uma fusão, você juntou duas propriedades. Aqui é eletronegatividade e aqui é eletropositividade. E pode dar mata? Pode. Porque, leia aqui embaixo, ó, o átomo pode ser reativo porque tem tendência de receber elétrons. Ou porque tem tendência de perder elétrons. Mas quem ganha? Não, eles se ajudam. Por exemplo, o sódio está louco para ficar positivo. E o Cl para ficar negativo. Então, o que você encontra por aí não é nem sódio nem Cl, é NaCl. O Na fica positivo, o Cl fica negativo e juntos eles ficam felizes. Sódio não é feliz, Cl não é feliz. NaCl, tá todo mundo feliz. Tudo bem? Acho essa aqui linda, muito boa, tá? Muito bonitinho. Ah, outro detalhe legal, ó. Aqui no meio da tabela é pouco reativo. Sabe quem está por aqui? Os metais nobres. Na química, ser nobre é não ser reativo, é ter pouca reatividade. Quanto maior a nobreza, menor a reatividade. Por isso que você usa brinco de ouro, para não reagir. Porque brinco de bijuteria reage, mais fácil. Olha como fica bonito, né? Lindo, né? Então, depois disso viria um exercício, você viu que eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então, sempre que você tiver dúvida nessa teoria, volta para esse vídeo, dá uma olhadinha, tá? Nosso próximo vídeo eu faço os exercícios que eu já apontei para vocês ali, tá certo? Gente, um molde de beijos, beijinho, bye bye. Tchau, tchau.